dia a todos. Prazer estar aqui. Trago um abraço carinhoso lá do pessoal do Semeador, que a gente faz parte. De vez em quando recebemos a bênção do coral lá visitando a gente. Vocês são fantásticos, viu? Estão sempre de parabéns. Vamos estudar um pouquinho hoje? Eu coloquei só algumas palavras aqui, mas eu vou citar. Casimiro Cunha, através do Chico, fala o seguinte, no livro Gotas de Luz. Se buscas em tua fé roteiros de paz e luz, afeiçoa a própria vida às instruções de Jesus. O que ele está querendo dizer? Que nós temos que pegar o Evangelho e trazermos o quê? Pode falar, não tem vergonha. Para hoje. Ver o que traz aquele conteúdo e tentar aplicar hoje. Então, nós vamos estudar uma passagem, o cego de Jericó, relatado pelo evangelista Marcos, no capítulo 10. Marcos relata o seguinte: saindo Jesus de Jericó com os discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado no caminho. Ouvindo que Jesus passava, Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo mundo tentava fazer com que ele parasse de clamar. E cada vez mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava sentado, mendigando, e era cego. Jesus parou, disse aos discípulos: chamem-o. Os discípulos chegaram nele e lhe disseram: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Bartimeu, que era cego e mendigo, ficou de pé, tirou a capa e foi até Jesus. Chegando a Jesus, Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? Interessante essa pergunta, né? Se ele era cego, o que ele queria? Nós vamos ver. E Bartimeu lhe disse: que eu tenha vista, mestre. Então Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. Bartimeu viu e seguiu Jesus. Entenderam? Até aí? Vamos lá então, quem que é Bartimeu? Quem? Não, quem que ele é? Pô, ele é filho de Timeu, vocês não conhecem? Mas eu conheço o Bartimeu Lúcio, a Denise Bartimeu. Bartimeu nessa passagem representa quem? Nós, espíritos em processo evolutivo, tendo uma nova oportunidade da reencarnação. Bartimeu representa todos nós aqui no planeta Terra, que é um planeta de... A gente pode ser feliz? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu quero encaixar aí. Pelo amor de Deus, hein? Olha só. Quem é espírita aqui? Jesus amado. Jesus. Não ouve isso, não. Não dá nem 0,01 o quê? Por cento. Minha esposa ficou esperta, porque no final nós vamos fazer de novo essa pergunta. Nós vamos encaixar aqui. É um planeta de prova e expiação? É. Cada um de nós estamos tendo uma oportunidade da lei divina de aprendizado e de reparação. Bartimeu era cego, a cegueira dele representava o quê? Para ele? Uma prova ou expiação? Agora vocês não respondem mais nada. Dá para saber? Não. Tem outra passagem no Evangelho, um cego de nascença, que os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem que pecou para nascer cego? Ele ou sua família? Ele nasceu cego. O que você respondeu? Nem ele, nem sua família. Ele nasceu assim para ser testemunho de mim. Ou seja, Emmanuel, no livro Consolador, coloca a diferença de prova e expiação. Emmanuel acho que era meio bravo, viu? Porque ele coloca assim: prova, a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso o caminho da estrada e do trabalho.
Expiação, a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. É meio pesado essas palavras, né? Ou seja, a prova são situações que nós necessitamos para aprender alguma coisa. Joana de Anjos, no livro Plenitude, que eu indico para vocês, ela coloca uma diferença que a gente fica fácil de entender. Ela fala que as provas são situações dolorosas, mas suaves, onde a gente consegue, desde que a gente queira, a gente consegue suavizar e até diminuir. Expiação é uma situação onde visa uma reparação. Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Entretanto, não é preciso crer que toda dor suportada nessa vida seja uma dívida do passado. Frequentemente são provas que o Espírito escolheu. O que mais nos acontece na vida é provação. Tem uma trovinha que fala assim: eis nosso caminho à vista. Provação a provação, quem a suporta conquista o rumo da perfeição. O que importa nessa palavra cega, não tem como a gente saber. Ou era prova ou era expiação. O que importa é a dificuldade que ele tinha. Que todos nós temos dificuldades, não temos? Esses dias lá no fórum, um rapaz falou: Lúcio, eu estou com algum encosto do dinheiro. Deu risada? Eu também dei risada. O que quer dizer isso? Ele é espírita, tá? Algum espírito que está fazendo o quê? O quê? Fala, gente, estão com vergonha? A maior parte aqui acha que está com encosto, com um processo obsessivo do dinheiro, fazendo com que ele gaste mais. Pode acontecer isso? Não assuste com a palavra encosto não, tá? Porque essa palavra faz parte da doutrina espírita. Vocês sabiam? Eu vi que vocês ficaram meio assustados. Pelo amor de Deus, o que ele está falando aqui? Tem uma trovinha, eu adoro trovinha, tá? Do Casimiro Cunha. Ele fala assim: é uma questão clara e aberta. O encosto que nos encosta tem a base justa e certa naquilo que a gente gosta. Nada mais, nada menos que os desencarnados estimulam em nós aquilo que a gente gosta. Nenhum espírito pode fazer com que a pessoa tenha uma atitude que aquela não tenha dentro de si. É muito diferente, tá? Porque nós vamos chegar nos espíritas. Nós estamos colocando muita culpa nos espíritos. Estamos colocando o espírito onde não tem. É verdade isso. Já pensou? André Luiz fala: diga-me o que pensas que eu te direi com quem andas. O que ele está dizendo? Eu determino a minha companhia espiritual. E eles estimulam o nosso ponto fraco. Essa é uma realidade. Nós temos que sair dessa condição que nós vamos ver aqui agora. Cada um de nós reencarnamos na Terra com um objetivo. O maior objetivo qual que é? Aprender a amar. Nesse processo, as dificuldades aparecem para a gente aprender. Aparece vou dar um exemplo, que todo mundo está sentindo na pele. Quando a gente passa por uma dificuldade financeira, bem dura, bem apertada, pode ver que depois a gente fica o quê? Fala. Melhor, não é? A gente aprende com aquilo. Pode ser uma prova, pode ser uma expiação, nós não temos como saber. Principalmente nesse livro que eu citei, da Joana de Anjos, ela fala que tem alguns espíritos, não é qualquer um não, tá? Ela cita o caso da AIDS. Eles pediram para reencarnar em determinado momento, ter a AIDS para demonstrar para a humanidade, como estava na letra da música aqui, passar por um sofrimento e mesmo assim mantendo um estado interior de tranquilidade. Vou resumir. Nós não temos moleza na vida. A frustração, vocês desculpem, é uma das maiores dores que nós sentimos.
Porque frustração é um sentimento contrário entre o que a gente deseja e a gente o quê? Tem. Entre o que nós queremos e aquilo que nós temos. Sabe? Cego, como diz Emmanuel, não fique bravo. Todo espírito encarnado ou desencarnado em serviço na Terra é alma doente à procura de cura na escola da vida. Todos nós temos dificuldades e cada vez vamos necessitar mais. Mas até então, Bartimeu estava o quê? Sentado e o quê? Mendigando. Nós não vamos ver o mendigo. Nós vamos ver, em termos nossos de religião, o que nós estamos atualmente em termos de religião? Sentado e pedindo para quem resolver os nossos problemas? Vamos ser sinceros, quem? Deus, não é isso? Numa posição cômoda. Eu, quando uso a palavra que eu inventei, nem sei se existe, espiritólico, quer dizer o quê? Que nós vivenciamos aí para trás, nas outras existências, muito mais outra filosofia religiosa, que pode ser o catolicismo, do que o espiritismo. Então nós trazemos dentro de nós também, nós espíritas, o quê? O comodismo. Pode jogar um pouquinho pesado? Vou jogar. Nós espíritas, por que todo mundo, a maior parte, não levantou a mão? Por quê? Se nós estamos dentro de uma casa espírita. Por quê? Quem está pensando assim, quem sou eu para ser espírita? Quem sabe um dia serei? Sabe o que quer dizer isso? A psicologia, Joana de Anjos, fala que é fuga psicológica, que nós temos consciência que deveríamos fazer um esforço e não estamos fazendo. Então, para aliviar a nossa dor interior, a gente fala assim, quem sabe um dia serei. Eu li um livro, vou até citar um nome, Reforma Íntima Sem Martírio, que a irmã Silá, isso faz uns 10 anos que eu li, ela falou assim, nós espíritas, não tomarmos cuidado, logo ia aparecer a figura do espírita não praticante. Você deu risada? Eu também dei quando eu li. Até que, uns 15 dias atrás, não vou citar o nome da pessoa, lá no fórum, né, eu percebi que ele é espírita, né? Ele lendo o livro, né, você é espírita? Eu não devia ter perguntado. Eu perguntei se é espírita. Ele falou, sou. Espírita não? Para com isso. É complicado, não é isso? Não é? Que visão nós temos de ser espírita? Ser santo? Vocês conhecem algum santo? Não? Kardec, no livro dos Espíritos, perguntou aos Espíritos, questão 192, pode o homem, não vai dar para fazer, pode o homem, por uma conduta perfeita nessa vida, superar todos os graus e se tornar espírito puro? Pode? Pode? Se eu estou no degrau 2, eu, por uma conduta perfeita, chegar no degrau 100 nessa vida? Por quê? Os Espíritos responderam, não pode. Existem virtudes e qualidades espirituais que nós desconhecemos. Eu não quero ficar nesse assunto, mas vou dar só 4 itens. Se todos nós aqui estamos numa casa espírita, nós somos espíritas. Exceção quem está chegando hoje, né? Nós somos. Segundo os Espíritos, ser espírita é hoje ser melhor do que ontem. Estar no esforço para amanhã ser melhor do que hoje. Segundo, errar menos e acertar mais. Como é que a gente faz para errar menos e acertar mais? Jesus deixou a regra de ouro. Fazer ao próximo aquilo que nós queremos que o próximo nos façam. Isso no mínimo detalhe, tá? Quando a gente compra um carro aí que vale 30 mil... e a gente fica contente porque pagou 20, porque o vendedor estava apertado, a gente fica contente, não fica? Mas está certo ou errado essa atitude? Errada.
vai devolver ou para ele ou para o erário universal. É isso. Terceiro item, buscar a transformação moral. E o quarto, estar no esforço para domar as más inclinações. Se nós não tomarmos cuidado, nós logo vamos, todo mundo vai falar, sou espírita não praticante. Nós temos que assumir a nossa realidade. Nunca me esqueço, vou dar um exemplo, não tem problema. Meu pai desencarnou faz 10 anos. E no velório, vocês acham que eu estava sorrindo ou chorando? Meu pai desencarnou, vocês acham que eu estava rindo? Eu estava chorando. Eis que vem um dirigente espírita, Lúcio, não chora, você é espírita. Eu olhei, mas não falei. E também não vou falar o que eu pensei para vocês. Tá? Aonde está escrito que espírita não chora? Mostrem para mim na doutrina. Na doutrina. Quanto é 1 mais 1? Quanto é 1 mais 1? Pode falar, não precisa ter medo não, é 2. Pega uma pessoa que está chorando e manda ela parar de chorar. Ela para? Por quê? Porque o lado emocional não é racional. É uma dica, tá? Se alguém está chorando, chega, estimula a chorar. O Hamed, no livro Renovando Atitudes, fala o seguinte: as lágrimas, que eu quase chorei aqui no final do coral, as lágrimas é a materialização da emoção. Se ela não se materializa, ela cristaliza por dentro. Nós somos humanos imperfeitos. Estamos dentro de uma doutrina perfeita. É totalmente diferente. Só que nós trazemos dentro de nós o comodismo, achando que os espíritos vão resolver os nossos. Não é isso? Antigamente, nas outras existências, a gente estava atrás dos santos. Não é isso? Para resolver nosso problema? A gente só mudou o nome agora. Quem já pediu paciência para o Dr. Bezerra de Menezes? Fala a verdade. 90% das mulheres pedem paciência para aguentar quem? Termo feio, aguentar, né? E ele também pede para o quê? Todo mundo pediu paciência para Deus? Vamos ser sinceros. Ele deu? Deu ou não? Ele dá? Por que ele não dá? Eu só citei paciência, mas a gente já pediu para ganhar na Mega Sena. Vocês nunca pediram? A gente já pediu o quê? Quem tem filho? Para Deus quebrar o galho e arrumar o quê? Um emprego, uma faculdade. Sabe a Patrícia do livro Violeta na Janela? Eu particularmente adoro os 4 livros dela. Uma das obras, se eu não me engano, é A Casa do Escritor. Se eu não me engano, tá? No plano espiritual, ela foi numa colônia. Olha que coisa, olha que infantilidade que nós somos. Ela foi numa colônia conhecer o setor de promessas. Sabe o que é setor de promessas? Estava lá uma sala na colônia onde estava cheio dos papelzinhos de pedido de quem? Pura breganha. Ela leu um lá de um traficante famoso do Rio de Janeiro. Sabe o que ele queria? Ele queria que Deus auxiliasse ele para que a polícia não descobrisse o tráfico. Em contrapartida, uma parte do dinheiro do tráfico ele ia dar para a favela. Tá? Promessa de ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola, comer carne. E por aí tinha o quê? De monte. Eis que o instrutor falou para a Patrícia o seguinte: chegará um dia na humanidade que o espírito entenderá que não existe troca. O que existe é lei divina. E a lei divina faz com que cada um receba de acordo com o seu merecimento. Nós espíritas, não estou nem aí com as outras religiões, tá? Somos comodistas. Sabe? A gente adora chegar, ouvir palestra, tomar passe e o quê? Ir embora. Aí a vida não melhora, o que procura? Aquele centro lá não é bom não. Vou procurar um outro centro.
E o duro que acha centros que estimulam, tá? Eu não vou citar o nome, não me chamaram mais, foi só uma vez, porque eu cheguei lá no centro, na entrada tem um puff, você senta num puff, 20 pessoas te aplicando o passe. Aí você entra, o estudo é de 10 minutos. Aí na saída você toma outro passe. Eles valorizam o quê? O passe. E o estudo que liberta a mente, não. Só o passe resolve? Não resolve. É sério, tem cada coisa aí, nós não vamos ficar citando, sabe? Mas quem que faz? É o homem. É o homem. Nós espíritas estamos também tentando pegar, suavizar a nossa dor na função comodista. Dr. Bezerra de Menezes, eu estou meio chato, né? Dr. Bezerra de Menezes, no livro Bezerra Chique Você, ele fala de um modo tão bonito, tão delicado, ele fala assim: relevai-nos, se não podemos transgredir as leis vibratórias e os princípios kármicos que nos governam a todos para satisfazer-vos. Eu, com a minha cultura pequenininha, interpreto o seguinte: Lúcio, desculpa, mas nós espíritos não podemos mudar a lei de sintonia e causa e efeito para resolver os teus problemas. E olha o termo que ele usa, hein? Governam a todos, não só aqui como ao lado de lá. Bartimeu estava o quê? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele queria que Jesus parasse o quê? Vamos resolver esse problema dele. Porque ele estava sentado lá. Jesus parou? Tem alguma passagem do Evangelho que Jesus parou e puxou a pessoa? Não. O que mais tem é isso, ó. Levanta-te. Olha só, Bartimeu queria a cura. Até então ele estava sentado, cômodo, achando que a cura ia vir de onde? De fora. Aí o que aconteceu com ele? Os discípulos dizem para ele: tem o quê? O que é bom ânimo? Ânimo vem de alma, vem de boa o quê? Vontade. Vem de uma atitude interior que, o que é vontade? O que vocês acham que é vontade? Nossa, que calor, que vontade de tomar um sorvete. É vontade? Não. Desejo. Que calor, que vontade de tomar sorvete. Dá licença que eu vou lá comprar um sorvete. Aí é vontade? É. Allan Kardec, na revista Espírita, falou o seguinte: vontade é um desejo tão grande que ele se torna vontade quando se torna numa energia motriz. Ou seja, a gente tem a vontade, tem a atitude correspondente à vontade. Foi isso? Nós temos boa vontade? Vamos ser sinceros. Nossa, eu vou ter que ir no centro estudar, trabalhar no bem. O Dr. Aguinaldo teve no Semeador, aqueles dias que vocês foram, né? Lá é um centro novo. Né? Tem 2 anos a casa. E nós criamos atividade de sábado, assistencial, eles levam marmitex, pá. O doutor Aguinaldo deu um... Né, porque santo de casa não faz milagre, né? Mas ele deu... A palestra falou sobre orgulho, a necessidade de trabalhar para o próximo. Na outra semana apareceu uns 20 para trabalhar. Só que na outra sumiu o quê? Os 20. Mas é em todo local que é assim. É em todo. E lá foi sequência. Primeiro tinha ido a Vera, do Consolador, dar um estímulo, né? O que falta na gente? Boa vontade. O nosso negócio é mendigar mesmo. Desculpe falar. A gente não quer correr atrás das coisas. A gente fica aumentando o poder de súplica. O que é uma novena? Desculpa. O que eles estão com a intenção? Quantas vezes eles rezam? 500 vezes o quê? Tipo assim, vou perturbar tanto o Deus que ele vai acabar o quê? Cedendo. Sabe quem que faz isso? Eu, Lúcio, com meus 2 filhos. Até hoje, né, bem? E minha esposa me dá cada dura. Eu falo não, e depois eu falo o quê? Sim. Deus é Pai. Em verdade, no amor de Pai que não muda. Se garante vida a todos, só ajuda quem se ajuda. Olha que trovinha bonita, do Orvalho de Luz. Deus é Pai.
Em verdade, no amor de pai que não muda. Se dá, se garante vida a todos, só ajuda quem se ajuda. É a lei dele que é automática. Bartimeu estava sentadão lá. Se ele continuasse sentado, provavelmente até hoje ele ia estar onde? Não lá em Jericó, mas ia estar aqui numa rua aqui sentado esperando, porque não tem. Tem bom ânimo. O que ele fez? Tem bom ânimo, levanta-te. Ele se levantou, tirou a capa que representava a mendigância. Eu busquei esse estudo num livro, eu vou explicar para vocês, chama Jesus, o maior psicoterapeuta. Não é espírita. É um livro de psicólogos e psiquiatras que ficaram apaixonados com essas palavras de Jesus. Que queres que te faça? Levanta-te. E fizeram um estudo profundo. Bartimeu, a hora que se levantou, ele já estava numa conduta o quê? Totalmente diferente. Ele começou a caminhar no seu o quê? Desejo, na sua vontade. Porque até então ele estava sentado, achando que Jesus ia ter dó dele, ia falar, vem cá, vou te pegar no colo. Ou seja, ele começou a criar dentro de si o potencial para buscar o quê? A autocura. Aí ele foi caminhando até Jesus, o que Jesus perguntou? Que queres que te faças? Precisava, o cara era cego, no mínimo, o que ele podia? A probabilidade maior seria do quê? Dele querer enxergar. Mas essa pergunta mostra realmente a nossa o quê? Realidade. Lúcio, o que você quer? Eu quero que os amigos espirituais tenham bastante dó de mim e resolva tudo o meu o quê? Problema. Tem gente que está rindo ali. É sério, não é assim que a gente faz? A gente coloca numa posição tão de coitadinho. Vocês já assistiram na Rede Vida aquela novena lá? Sei lá como é que chama. Não fica tudo com cara de coitado? Vai. Se a gente colocar um espelho aqui, vocês se olharem, não muda nada. A gente está tudo com cara o quê? Ai, sofrência. Coitadinho. Hoje os espíritos vão resolver o meu problema. Não vai ajudar, é diferente. Bartimeu fez a parte o que dele. Jesus acionou nele todo o desejo íntimo. Aí o que Jesus falou? Tu o quê? Fé te salvou. Ele viu e seguiu a quem? Jesus. Ou seja, ele participou no processo de autocura. A doutrina espírita coloca para nós que nós somos agentes da nossa autocura. Tudo que a casa espírita oferece visa um único objetivo: possibilidade para a pessoa o quê? Buscar a autocura. Tudo ajuda, o passe ajuda, desobsessão ajuda, mas o fundamental é, nós chegamos numa casa espírita, passamos por 3 fases. A gente chega na casa espírita, não conhece, recebe todos os benefícios que a casa oferece. Esse eu vou dar a dica. Vocês pegam o Missionários da Luz, capítulo 18 a 19, o título é Passe. Vocês vão lá ler, vocês, que eu não vou contar não, para vocês ficarem curiosos, para ver quantos passes, não é o passe diferente ali dos encarnados, dos amigos espirituais, passe direto que vocês tomaram aqui hoje. Vocês ficaram curiosos, né? Não vou falar não. Vou falar só uma coisa. A quantidade é... Vocês nunca leram? Capítulo 19. A quantidade de passes é 10. Vocês sabiam disso? O passe dos espíritos aqui, ó. Vou ter que falar, senão vocês vão sair por aí falando que eu falei. André Luiz foi na casa espírita fazer o estudo. Tinha 6 entidades no salão assim, com uma túnica, coisa mais linda. Eles eram especialistas no passe. Todo mundo que chegava no centro, Dona Aparece, eles iam pessoalmente, faziam o chamado serviço completo. Completo. Eis que tinha um senhor sentado lá, e o André Luiz estudando, aprendendo, o instrutor falou para os passistas, diminui a quantidade. O André Luiz falou, Jesus, falta de caridade, não é isso?
André Luiz falou cismar, ficou cismado, mas como vai diminuir o benefício para o encarnado? Sabe o que o instrutor falou? Nós espíritos ajudamos o encarnado a sair do erro. Aquele senhor era a 10ª semana, ele saía bonito, voltava o quê? Detonado com energia, principalmente no baço, tá? Ele saía do centro totalmente bonitinho, energeticamente. Lá fora ele era o quê? Arrogante, mandão, agressivo. Todo mundo que olhava para ele irradiava energias de carinho, né? E ele concentrava tudo no baço. Ele voltava no centro. Esse é o passo que eu estou falando, é diferente da sala daqui. Olha o que o instrutor falou. Nós fortalecemos o encarnado para ele sair do erro. Nós não podemos fortalecer para ele continuar no erro. Então nós temos uma opção. Já que todo mundo, todos nós somos Bartimeu. E mais ainda, nós temos uma bênção na nossa vida chamada doutrina espírita. Estava falando com o Dorival, ele perguntou, eu particularmente, de pequeno, quando eu vim de São Paulo, a bênção na minha vida foi o Centro Consolador. Olha que eu fui perturbado desde nascença, tá? Na adolescência, até 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu frequentei 34 anos o Ailuz. E há 1 ano e meio eu estou no Semeador. Essas 3 casas foram, olha, eu fico até emocionado, a maior bênção na minha, fora a família, tá? Estou falando bênção de aprendizado e trabalho. Porque caiu a minha ficha na adolescência, quem que eu achava que ia resolver meu problema? Adivinha? Já ouviram a palavra mãe? Eu olhava assim, vi o espírito, fechava o olho, o cara estava do lado, do mesmo jeito. Mãe, vê lá para mim no centro, vê lá na... aí eu cansei, o que eu tenho que fazer? Eu já tinha recebido todos os benefícios do centro. O que nós temos que fazer? Nós somos espíritas. Primeiro, ter bom ânimo. A tua fé segundo o Joana de Anjos, a gente passa pelo processo da fé cega e chega na fé racional. Nós estamos passando desse processo. A fé cega era que o Bartimeu tinha. Ele achou que a fé, que o milagre ia acontecer na vida dele sem ele fazer nada. E nós já estamos num processo da fé racional, aprendendo o que é. Joana de Anjos fala, fé é confiar em algo, em alguma coisa. Confiar em nós. Quando Jesus falou, vós sois... o quê? Deuses. A doutrina espírita fala que nós trazemos dentro de nós o germe da perfeição. Nós temos que acreditar na nossa capacidade. Por mais que a gente esteja passando por um momento de dor, vai ser o quê? Passageira. Só que a gente tem que ter bom ânimo. Nós temos que buscar o que a casa oferece no trabalho e no estudo. Vocês aqui é que nem eu lá no Semeador, caiu no Francisco de Assis, caiu na rede é peixe. Por quê? Porque aqui tem trabalho e estudo. É o que nós necessitamos. Existem casos até que no processo expiatório a gente consegue mudar totalmente por estarmos trabalhando no aprendizado do amor a quem? Ao próximo. Jesus deixou claro, muito lhe perdoou porque muito amou. O amor cobre a multidão de pecados. Eu fiz uma palestra um dia que eu vier aqui eu falo, minha esposa que me ajudou, do Paulo de Tarso, tem uma passagem que ele fala o seguinte, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Jesus te iluminará. O despertar tu que dormes, levante dentre o morto, não é ressuscitar não, é acordarmos para a nossa vida, é sairmos da cegueira, do comodismo, das facilidades e buscarmos o nosso objetivo espiritual. Como André Luiz diz, após um obstáculo virá o quê? Depois de uma dificuldade, o que vocês acham que vai vir? Ai, sombra e água fresca. Após o obstáculo, aguarde outro. E depois do outro, adivinha que vai vir? Outro. E depois?
outro. E com isso a gente vai o quê? Aprendendo. O que você falou? Pode falar. Vai mexendo, a gente chora, rala, cai, não é isso? A gente excomunga, fala, ai, chora, mas a gente vai se melhorando, é esse o objetivo. Só que a gente precisa sair. Nós espíritas, só vou pegar um pouquinho mais no pé, nós estamos muito acomodados. Nós estamos jogando responsabilidade para casa, para os dirigentes espíritas. Nós jogamos responsabilidade para o trabalho desobsessivo, para o passe. Como se eles fossem fazer algo diferente, promover a nossa cura. Olha como eu estou delicado, né, bem? Um semeador eu não falei assim não. Sabe, não tem esse milagre que a gente imagina. Precisa parar de buscar centro forte, passe forte. Isso me arrepia até então. Sabe? Não existe isso. Quem diz que Deus tem partido de crente contra ateus, delírio de quem se diz advogado de Deus. A lei divina é única, igual para todos nós, independente da religião. Só que nós, como os espíritas, nós somos, todo mundo aqui precisamos acordar um pouquinho para a vida nesse sentido. Porque o que está enraizado dentro de nós é a figura o quê? Eu vou lá, assisto palestra, tomo o passe, aí a gente suaviza, né? Faz com que cumprir a minha parte. Tudo bem. Mas também não reclame se a tua vida não mudar. Vai continuar do mesmo jeito. É que nem casal, né? A gente está empurrando com a barriga. Se está ruim, vai ficar o quê? Pior. É da lei. Precisa ter uma atitude diferente. Nós necessitamos. Senão a gente continua Bartimeu. Uma adolescente perguntou para mim, lá no seminário, quem é esse tal de Bartimeu aí? Foi a Lívia. Eu falei, Lívia, eu não sei também. Eu sei que Bartimeu sou eu, somos nós. Que estamos com as nossas dificuldades, mas ainda sentados esperando. Esperando o milagre divino. Ou achando que nós, espíritas, somos privilegiados em outras religiões. Não somos. Seria um absurdo a lei divina. Somos privilegiados no esclarecimento. Aliás, muita gente foge do espiritismo por isso. Negão, você tem que acordar para a vida, você tem que estudar e trabalhar. E mais trabalhar do que estudar. Porque senão a gente se transforma num espírita fanático, que é a pior coisa que existe na face da Terra. Tá? É bem pior do que as outras religiões fanáticas. Que ele acha que o intelectual dele vai o quê? Salvar ele. Doutrina espírita começa aqui, mas ela tem que vir, sabe aonde? Aqui, ó. Eu citei isso porque essa semana encontrei um dirigente. Você viu, Lúcio? O IBGE? Nossa, eu não aguento essas coisas. A último censo do IBGE. Os espíritas é a maior classe intelectual. Eu falei, e daí? O que resolveu para nós? Se a gente continua com o coração travado. Se a gente não quer trabalhar no bem do próximo. Se a gente não entende, como a Manel falou, o auxílio ao próximo é o teu melhor investimento. Vê se qualquer um quer participar do coral, né? Que tem reunião, que tem dedicar, que tem... eu não posso. Ou não acompanhar o Tato Souza, vocês têm o trabalho de sábado. Não, sábado é dia de clube. Tudo bem, vai para onde quiser, mas não reclama. Continua o quê? Sentado esperando. É assim que funciona. É da lei divina. É da lei divina. Nós temos que assumir a realidade. A primeira coisa que Deus fez não foi o Adão. Muito menos a Eva saiu da costela de Adão. A primeira coisa que a lei que Deus fez, segundo a doutrina espírita, foi as leis perfeitas e o quê? Imutáveis. Essas leis nós estamos inseridos. Cada um de nós está construindo o seu destino. O que eu sou hoje, Lúcio, é o que eu criei esses 54 anos nessa existência, 53, né? 53 e um pouco de vida passada, e é por aí fora. O Chico fala o seguinte, em termos de perdão, né? Só para associar. Nós não podemos mudar o passado. Nós podemos fazer um recomeço hoje para ter um futuro o quê? Diferente. Não importa para nós, se até hoje nós somos Bartimeu, que nós somos mesmo, vamos seguir o esquema, vamos ter boa vontade, bom ânimo, vamos levantar.
para a vida, acordar, correr atrás dos nossos interesses espirituais, aproveitar a oportunidade que a casa oferece de estudo e trabalho, principalmente de trabalho, porque no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, Espírita, amai-vos e instruí-vos. Só isso que nós necessitamos. O amor é atitude dinâmica, a gente demonstra, porque a gente vai continuar tendo a dificuldade. Ou a gente acerta, ótimo, ou a gente erra, aí a gente vai ter o quê? Que reparar. Só que a gente precisa ter vontade interior, bom ânimo, confiar em nós e saber que Jesus, nosso Mestre, sempre esteve e estará ao nosso lado, nos amparando, desde que nós façamos a nossa parte. Porque Kardec deixou bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo: ajuda-te que o céu te ajudará. Façamos a nossa parte e não nos preocupemos com a parte de Deus. Porque para o homem de bem, todos os seus males são diminuídos. Então desejo intensamente que, ao retornarmos hoje aos nossos lares, vamos levar o coração com muita paz, com muita confiança em nós mesmos e com um desejo muito grande. Palavra-chave, guardem, se melhorar. Esse que é o objetivo nosso. Para encerrar, quem é espírita aqui, levanta todo mundo a mão, senão nós vamos ficar até 7 horas da noite aqui. Até 7 horas não, entra amanhã às 9, no fórum nós ficamos até 9. Nós temos uma bênção na nossa vida, nós somos espíritas. Somos, não somos perfeitos, mas a gente está hoje melhor do que ontem. E obrigado pela oportunidade, tá?